Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Eu gostaria de estar gravando com vocês aqui, começando a gravar com vocês uma série de vídeos ao qual nós vamos estar falando sobre a salvação de Deus para a humanidade. Nós falamos um pouco sobre o reino de Deus, sobre a vida das pessoas, o que significa o reino de Deus. E agora nós vamos dar continuidade a esse mesmo tema sobre a questão do reino, mas falando agora sobre a salvação como um todo. Amém? Mas antes de nós começarmos a introdução desse tema ao qual nós vamos estar abordando nessa série de vídeos que nós vamos estar gravando aqui, eu gostaria já de pedir a todos vocês que você que ainda não é inscrito, que você se inscreva em nosso canal, deixe a sua curtida, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, esse estudo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Amém? Então, eu gostaria de pedido feito, gostaria de estar pedindo isso para vocês e deixar também o seu comentário, pois para nós é muito importante esse comentário que você deixa, pois assim o YouTube vai entender que os nossos vídeos são relevantes e que esses vídeos podem chegar, podem alcançar mais pessoas, que é um vídeo abençoado. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá então. Hoje eu gostaria de abrir essa aula justamente falando sobre a questão do tema que nós vamos estar abordando e que é justamente sobre a salvação e tirando um pouco essa ideia que algumas pessoas têm de que a salvação é para todos, amém? Vamos dizer assim, Cristo, muitas pessoas falam, Cristo morreu para todos, né? Jesus pode ter morrido para todo mundo, gente, é isso que você precisa entender. Só que a morte de Cristo, ela só vai fazer sentido para aquela pessoa que realmente crê em seu nome. Tem que ver o que está escrito em João capítulo 1, e muitas pessoas às vezes não entendem, só dando uma explanada para vocês, no capítulo 1 e o versículo de número 11, ele vai deixar bem claro algo aqui para você, e para você possa entender um pouco sobre a questão da salvação e até tirar essa ideia de que a salvação é para todo mundo, que a salvação, Jesus ele veio não para condenar as pessoas, mas para salvá-las desse mundo e levá-las para o céu, né? Muitas pessoas elas acreditam que a salvação ela é conquistada pelas obras da carne. Então, provavelmente você já deve ter ouvido muitas pessoas falar assim: mas essa pessoa era tão boa, esse fulano era tão bom, esse era tão bom, então eu tenho certeza que ele já alcançou o seu galardão, né? Ele descansou no Senhor. Gente, não é muito bem assim. O que a Bíblia ensina é totalmente diferente do que nós entendemos, bem? Do que nós estamos acostumados a acreditar. Então esses vídeos ao qual nós vamos estar gravando aqui é justamente para tirar essa ideia de vocês e realmente a salvação é alcançada por todos. É alcançada não, porque ela é alcançada, né? Mas a salvação é para todos. Então você precisa entender, e a gente já vai começar a entender nesse primeiro versículo, no versículo 11 e o versículo de número 12 de João capítulo 1. Olha só, observe bem o versículo e o que o apóstolo João escreve. Isso aqui não foi qualquer pessoa que escreveu. Amém? Esse foi o próprio apóstolo de Jesus Cristo que escreveu esse livro. E olha só como é que é interessante o que ele explana aqui no versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem era, vamos dizer assim, quem era esse seu, né? Ele veio para o que era seu. Esse texto, João deixa claro, esse versículo, que Jesus ele veio com o propósito de salvar Israel. Amém? Salvar Israel não das garras de Roma, mas salvar Israel das garras do pecado, que esse foi o objetivo de Cristo. Amém? Olha só, o objetivo de Jesus foi mostrar a palavra de Deus revelada para a vida das pessoas que estavam ali em Jerusalém, que era o povo de Israel em si. Então olha só como é que é interessante, João deixa bem claro, então ele veio com esse propósito, ele veio para os que era seu. Hein? Então o próprio povo judeu, eles haviam recebido gratuitamente a graça de Deus pela vida deles. Você pode perceber que ao longo de toda a trajetória
do povo de Israel, você pode perceber que Deus sempre teve um propósito com Israel. Apesar de Deus saber que Israel iria continuar praticando as mesmas coisas que praticavam, as mesmas obras que eles praticavam, os mesmos pecados que eles praticavam, mesmo assim Deus teve misericórdia. Amém? E aí você vai entender no versículo 1 o seguinte, que no princípio era a palavra de Deus. Então Jesus, ele era a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus, a palavra falada. Amém? Jesus, ele era essa palavra. Então, tudo que saía da boca de Deus era Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus se materializa, ele se torna de palavra, ele se materializa em pessoa. Veio à terra para que essa palavra pudesse ser cumprida. Amém? Qual era a palavra, qual era a profecia que havia sido profetizada diante do povo de Israel? Que se levantaria um homem que iria pisar na cabeça da serpente. Amém? Não é à toa que Eva, ela acreditava que essa semente sairia dela, né? E quando nasce Caim, ela até acreditou que era Caim que seria aquele que restauraria novamente o Éden para eles. Mas não era, amém? Quem restauraria o Éden novamente era o próprio Jesus. Então Jesus, ele veio com esse propósito, para salvar o povo judeu. O plano de Deus na época era justamente o que Deus estava fazendo, o que Deus fez quando o povo de Israel dominou Jericó, quando o povo de Israel dominou as outras terras ao qual eles foram guerreando e lutando e conquistando. E algumas pessoas que estavam nessas terras viam o Deus de Israel, viam o Deus do Senhor, e o Deus do povo de Israel, e então eles se rendiam a Deus, se rendiam por causa do que Deus estava fazendo com Israel. Então o propósito de Deus era esse, amém? Era que as outras nações vissem em Israel uma nação modelo e elas se rendessem a Deus por intermédio desse modelo de nação. Então Jesus veio para o que era seus, amém? Para o povo judeu. Porém, o povo judeu não recebeu a Jesus. Olha o que ele diz. Mas os seus não o receberam. Então, como assim não receberam? Então, eles não aceitaram a nova doutrina de Cristo, o evangelho do Senhor. Amém? Porque eles imaginavam que Cristo viria para bater de frente com Roma. Amém? Com o sistema político, com o sistema que estava sendo predominado em cima, com o império que estava em cima do pessoal de Israel, do povo de Israel. Então, o povo pensou isso, mas Jesus veio com outro plano, com outro propósito, que era libertar o povo de Israel das garras do diabo. Mas a todos quantos o receberam. Então, tem um ponto aqui. Então, Jesus, ele veio, o povo não recebeu. Ele veio para Israel. Olha como é que você precisa entender aqui. Ele veio para Israel. Israel não recebeu, não aceitou. Aí ele abre o leque para toda a humanidade. Só que tem um problema, tem um porém. Você precisa receber. Então, a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus só vai fazer efeito na sua vida se você recebê-lo. Por isso que o apóstolo João, ele detalha muito bem aqui no versículo 12, e ele já abre o seguinte: mas a todos quantos o receberam. Então, só aqueles que recebem a Cristo. O que é receber a Cristo? Nós vamos estar destrinchando isso nos próximos vídeos em nome de Jesus. Então, fica aí essa pergunta para você: o que é receber a Cristo? O que é receber o Senhor? Às vezes a gente pensa que receber a Cristo é uma coisa, mas é outra totalmente diferente. Amém? Então eu quero encerrar, para não ficar muito longo esse vídeo, essa aula aqui, com essa pergunta: o que é receber a Cristo? Amém? Nós vamos estar respondendo essa pergunta no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Eu quero então dizer a vocês, Deus abençoe. Eu espero que você possa ter entendido um pouco sobre o plano de Deus para o povo de Israel, e agora você vai entender o plano de Deus para você, para mim, para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu faço um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe a sua curtida, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas esse vídeo, pois esse vídeo é uma aula introdutória. Amém? E também deixe o seu comentário do que você achou desse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.